Vamos falar um pouquinho da repercussão sobre essa queda de um dos nomes do Centrão, né, do governo Lula, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que pediu demissão depois de ser denunciado pela PGR, suspeito de participar de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, falsidade ideológica e fraude em licitação. Como é que foi esse bastidor a partir, né, dessa movimentação do próprio ministro, do União Brasil e dessa fala que a gente recupera aqui, que Lula deu no ano passado, prometendo afastar Juscelino do governo se ele fosse denunciado mesmo pela PGR? Vamos lembrar. O que eu disse para o Juscelino? A verdade só você que sabe. Se o procurador indiciar você, você sabe que tem que mudar de posição. Enquanto não houver indiciamento, você continua como ministro. Mas então se for aceito o indiciamento, ele vai ser afastado? Ele vai ser afastado. Ele sabe disso. Na entrevista ao portal UOL. E agora, Eliane, o que está rolando aí nos bastidores? Bem, o que fica claro é que o ministro Juscelino Filho não pediu demissão. Na verdade, ele foi demitido pelo presidente Lula, porque estava tudo já estava precificado no governo desde o início. Essa história demorou muito, né? Demorou muito, porque desde o início do governo, o nosso Estadão tem mostrado quem é o Juscelino Filho, que, aliás, é um deputado eleito pelo Maranhão, pelo partido União Brasil, mas ele é sempre envolvido em coisas nebulosas. Esse processo que levou o Juscelino à queda, né, a cair do Ministério das Comunicações, é de quando ele ainda era deputado federal, quando ele estava no exercício do mandato na Câmara e ele simplesmente usou verbas parlamentares, destinou essas verbas à Codevasf para fazer obras no Maranhão. E essas obras eram o quê? Eram obras de pavimentação de uma estrada em Vitorino Freire, que é o município que na época quem era a prefeita era a irmã do próprio Juscelino. E depois a Polícia Federal fez uma investigação e descobriu o quê? Descobriu que as empresas contratadas, que as empresas que ficaram com as verbas eram empresas, vamos dizer assim, um tanto fantasmas, né? Enfim, mas além dessa questão, além desse desvio de verbas das emendas parlamentares, né, o nosso Estadão, por exemplo, mostrou também que o Juscelino Filho, já ministro, usou avião da FAB para ir para São Paulo, para o quê? Para um leilão de cavalos, porque ele e a família têm um aras, né? Eles são muito ligados em cavalos, e aí ele pega um avião e vai para São Paulo com dinheiro público para participar de um leilão de cavalos. Além disso, ele também é acusado, suspeito de ocultação de patrimônio, ou seja, ele declara na Justiça Eleitoral um patrimônio inferior ao que ele tem, inclusive porque esse aras sozinho vale uma boa de uma fortuna. Bem, o Lula telefonou ontem para o Juscelino Filho pedindo que ele apresentasse o pedido de demissão e o Juscelino fez uma carta. Então, ele se defende, diz que vai se explicar, etc. Mas o União Brasil, que é o partido dele, fez uma defesa formal, não tem nada a ver, etc. Mas já estava com a carta na manga, que é quem será o indicado do partido para o Ministério das Comunicações. Será exatamente o líder do partido na Câmara, deputado Pedro Lucas Fernandes, que é também não apenas do mesmo partido, mas do mesmo estado. O estado do Maranhão será o indicado. Isso deflagra, né, abre as portas para o presidente Lula finalmente tocar a reforma ministerial. Abre-se a porta ali para o Ministério das Comunicações e dá a chance, portanto, do Lula mexer as peças como ele achar mais conveniente no momento de
muita tensão, muita divisão, muita pressão da oposição. Só um detalhe que eu achei interessante nessa história toda é que o ministro que está cuidando do caso do Juscelino no Supremo Tribunal Federal é o Flávio Dino, que é do Maranhão. E agora, enfim, vamos ver como é que fica a reforma ministerial. Juscelino Filho é uma página virada no governo, não na justiça. Muito bem. Eliane, outro assunto, a gente tem acompanhado a pressão do Partido Liberal pelo projeto da anistia para os golpistas lá do 8 de janeiro de 2023. E o que está acontecendo em termos de negociação envolvendo o Congresso, o STF, até o Planalto em relação a isso? Pois é, na minha coluna de ontem no Estadão, eu escrevo lá, olha, primeiro, quem está com as cartas na mão é o Centrão. Quando você fala em anistia do 8 de janeiro, né, não adianta o ex-presidente Bolsonaro fazer manifestação na Paulista, falar aquele inglês tosco, né, pedindo ajuda internacional, nada disso. Quem está com a faca e o queijo na mão é o Centrão, até porque o Centrão tem a presidência da Câmara, né? O Hugo Mota é do Centrão, o presidente da Câmara é do Centrão. E o que está acontecendo? Nem o Hugo Mota, presidente da Câmara, nem o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, querem tocar adiante o projeto de anistia do 8 de janeiro, que é um projeto que, aspas, é para anistiar os criminosos do 8 de janeiro, mas que no fundo foi ampliado e o interesse, o objetivo é livrar a cara do próprio Jair Bolsonaro. E o número de assinaturas é muito alto, o PL agora recuou na obstrução, mas fez obstrução, está pressionando muito. Então, qual é o acordo que está sendo feito? É simplesmente aliviar as penas daqueles que foram condenados pelo 8 de janeiro. Né? Teve gente condenada a 17 anos de cadeia, né? Então tem uma negociação que o próprio ministro Gilmar Mendes do Supremo, ontem numa entrevista à Globo News, admitiu que há sim uma discussão no Supremo para uma redução das penas daqueles condenados pelo 8 de janeiro. Isso tem sido negociado pelo comando da Câmara, o comando do Senado, o próprio Supremo e o Palácio do Planalto. Ou seja, dá-se os anéis e ficam os dedos. Dá-se, assim, a redução das penas dos executores sem negociar a anistia para Jair Bolsonaro. Seguimos com a Eliane Cantanhede por aqui para falar agora, Eliane, sobre a Advocacia-Geral da União, que pediu que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República investiguem o deputado federal Gilvan da Federal. O que o Gilvan fez? Ele afirmou publicamente que deseja a morte do presidente Lula, uma fala que aconteceu durante a sessão da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Vamos ouvir. Se a autoridade fizer o mal, será castigada por Deus. E deixar bem claro aqui, eu falei que por mim eu quero mais que o Lula morra, não prego violência, mas vou ser honesto. Se ele tiver um infarto, eu vou ficar feliz. Se ele tiver um AVC e for pro quinto dos infernos, eu vou ficar feliz. Não estou aqui dizendo que amanhã a Polícia Federal está na minha porta. E pode ir, que eu não tenho medo. Pode ir. Mas não estou pregando violência, não vou matar o cara, eu estou dizendo o seguinte, que se ele tiver um infarto, estou pouco me lixando. São várias camadas, porque além de tudo, ele estava falando, né, sobre um outro assunto que era o projeto de lei de autoria dele, que propõe o desarmamento da segurança pessoal de Lula e de ministros de Estado, né? Um deputado que é a favor, por exemplo, né, do armamento da população para se defender e tal, mas desde que não seja, então, segurança do presidente e de autoridades, né, Eliane? Olha, sabe, a gente vê a fala desse cidadão e fica imaginando como um cidadão desses pode ter votos
para ser representante de um Estado, de um país na Câmara dos Deputados, né? Com que autoridade moral, pessoal, política, ideológica, um cidadão como esse pode decidir destinos da nação brasileira? É assustador, né, a qualidade desse cidadão como representante do povo brasileiro no Congresso Nacional. Essa história toda é uma história assim, muito preocupante. Primeiro, porque o que está acontecendo com a Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados? Né? Onde foi parar essa comissão? Está no fundo do poço, né? O fundo do poço. É uma comissão que acaba de aprovar um projeto de lei retirando as armas da segurança do presidente da República, do presidente Lula. Ou seja, se houver um atentado, se algum maluco, enfim, se algum daqueles criminosos do 8 de janeiro tentar matar o presidente Lula, a segurança dele vai estar desarmada para reagir. Gente, eu não sei nem como pode chegar a esse ponto, né? E o autor desse projeto é um delegado, né? O nome dele, vamos dizer assim, o nome de vitrine dele como deputado é Delegado Caveira. Delegado Caveira, que é do PL, o partido de Jair Bolsonaro, do Pará, né? E ele alega, né, que a segurança, a atuação dos seguranças do presidente da República tem que estar de acordo com a ideologia do atual mandatário, que é contra as armas de fogo. Sabe, ele é contra armas de fogo, assim como eu e metade do país, ou até mais do que metade do país, nas mãos de cidadãs comuns, para não transformar o país numa praça de guerra, né? Armas em mãos de civis tem que ter um controle rigoroso, até porque a gente sabe quantos filhos foram mortos por armas engatilhadas dos pais dentro de casa. Então esse é o delegado Caveira que propôs o projeto. E aí o relator é esse Gilvan da Federal, que é do partido PL, que é o partido de Jair Bolsonaro, só que em vez de ser do Pará, como o Caveira, é do Espírito Santo. E aí ele quer que o Lula morra, né? Quer que o Lula vá para o quinto dos infernos. E eu não sei o que esses dois cidadãos estão fazendo na Câmara e na Comissão de Segurança, né? Agora a AGU vai tomar providências, porque isso é um crime, né? E isso tem que não pode ficar impune. Aliás, né, além da AGU, que é o órgão da União, né, a Advocacia Geral da União, é preciso também que a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados simplesmente investigue e, na minha opinião, puna esse tipo de parlamentar e esse tipo de posição pública inexplicável, que é uma péssima referência para a sociedade brasileira. Aí está, com toda certeza, é o mínimo, né? Eliane, para falar aqui também da agenda do presidente Lula, hoje ele tem reunião lá em Honduras, né? Reunião da CELAC, a comunidade que reúne países latino-americanos e caribenhos, nesse contexto de guerra comercial, 104% de tarifa dos Estados Unidos para produtos chineses e agora há pouco a China anunciou 84% de taxação de produtos americanos.
Pois é, essa reunião que seria para discutir as questões internas, né, das Américas e da América Latina e do Caribe, né, ela se transformou numa reunião para discutir a crise internacional, a guerra comercial entre China e Estados Unidos. É uma reunião esvaziada, né? A expectativa é de que os principais líderes não estejam nessa reunião em Tegucigalpa, que é a capital de Honduras, mas sim, o presidente Lula foi pronto para fazer um discurso, né, questionando esse tipo de guerra comercial e pedindo uma posição aqui dos países que tem tudo a ver. E que o Donald Trump dá sinais de querer tratar como quintal dos Estados Unidos. Então, atenção para o que o Lula vai falar hoje em Tegucigalpa, nessa reunião, porque sinaliza a posição brasileira e não apenas a posição brasileira, mas a posição que o Brasil está negociando no âmbito do Mercosul, no âmbito da América Latina e agora também puxando para o Caribe, né? Não se pode assistir calado, né, e de forma omissa a esse tipo de crise internacional que diz a todos nós, né, todos os nossos países, continentes e a cada um de nós, às nossas indústrias, aos nossos empregos, aos nossos salários, ao nosso bem-estar. Quer dizer, vamos ver. E o Lula também está organizando uma solenidade no Palácio do Planalto, inclusive convidando a autora do projeto, a senadora Tereza Cristina, que de oposição ao governo, de um partido de oposição ao governo, e que foi ministra da Agricultura do governo Bolsonaro. Uma solenidade no Palácio do Planalto para a sanção daquele projeto que foi aprovado por unanimidade no Senado e que foi aprovado por aclamação e, portanto, unanimidade também na Câmara, que confere ali o direito, o poder do Executivo brasileiro de negociar retaliações a produtos americanos no Brasil. Né? É um projeto que não se refere especificamente aos Estados Unidos, mas aprovado neste momento, é claro que foi aprovado para dar instrumentos jurídicos, legais e diplomáticos ao presidente Lula para reagir, se for ao caso, na base da retaliação, como faz a China. O Brasil vem tentando negociar redução das tarifas impostas pelo Donald Trump, principalmente a aço, alumínio e componentes de carros, né, na fabricação de carros, mas é claro que isso vale para todos os produtos brasileiros. A intenção é negociar, fazer um acordo para redução. Mas, em último caso, o Lula agora tem uma arma importante, se é que a Comissão de Segurança Pública da Câmara vai deixar, com o deputado Caveira e o deputado Gilvan da Federal, né? Porque eles não querem que o Brasil tenha arma e que o segurança do Lula tenha armas, né? Difícil de entender.